Oi, meu nome é Jerônimo, sou autor do blog O Poder do Hidrogênio e estou aqui para te oferecer um vídeo falando sobre as características do hidrogênio. Essa imagem ilustra a tabela periódica dos elementos que são os tijolos que constituem toda a matéria. Dentro dessa tabela, dentro desses elementos que nós conhecemos por essa tabela, nós podemos aqui quantificar 103 elementos. Existem muito mais elementos e alguns deles nós não conhecemos ainda, porque não foi descoberto. Mas de todos eles, o tijolo primordial dele é o hidrogênio. O hidrogênio é o elemento número 1 de todos esses elementos. Agora, o que significa ser o elemento número 1 de uma tabela dessa? Significa, por exemplo, que no universo todo, nós temos a massa de todo o universo, ele é constituído de 75% de hidrogênio. No universo, 90% do universo, do jeito da forma que nós conhecemos, 90% são moléculas de hidrogênio. O hidrogênio na Terra, ele representa 15%, 0,15% nessa constituição. 11% no oceano e o nosso corpo possui 10% de hidrogênio. Além disso, o hidrogênio tem um poder explosivo muito grande. Aqui nós temos uma imagem de uma foto de uma combustão do hidrogênio com o oxigênio, no qual ele se apresenta de uma forma alaranjada. O hidrogênio também, ele é o principal responsável pelo calor do Sol. O calor do Sol, ele funciona pela transformação do hidrogênio em hélio. Então imagine, a partícula primordial de tudo isso, de tudo que nós conhecemos, é o hidrogênio. Então, ele é uma fonte que a gente pode utilizar para N coisas. E geralmente o produto dele, quando a gente faz uma combustão do hidrogênio, por exemplo, nesse caso dessa explosão aqui, desse elemento aqui, o que acontece? A reação dele, o produto dele vai ser a água. Quando a gente pega o hidrogênio com o oxigênio e faz uma combustão dele, o produto disso é a água. Aqui nós podemos ver uma molécula, no caso que nós temos uma molécula da água, o H2O, e nós temos uma molécula de carbono ligado a ele 4 hidrogênios. Logo abaixo nós temos uma molécula H2, que é o hidrogênio, e observe o tamanho dela. E essa aqui de baixo, uma molécula que está aqui embaixo, ela é composta de 8 carbonos e 18 hidrogênios. Essa molécula daqui de baixo é da gasolina. Então, por que muitas vezes o pessoal fala que às vezes é vantagem você usar o hidrogênio como combustível? Porque muitas vezes o próprio hidrogênio que cria combustão nos elementos. Na gasolina, por exemplo, o carbono, ele serve para fazer o transporte desse material para que você utilize ele apenas o hidrogênio. Só que na combustão, o próprio carbono, ele vai criar elementos que são poluidores. Por isso que é interessante utilizar o hidrogênio numa combustão, porque o produto dele vai ser a água. O hidrogênio ele é muito explosivo. Então nós devemos tomar muito cuidado com o hidrogênio. Para você ter uma ideia, a chama em si ela tem uma velocidade de propagação. Essa imagem aqui é de um Zeppelin, num acidente que ocorreu mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial, e a propagação dessa chama ela era em torno de 207 metros por segundo, que é a propagação da chama do hidrogênio. É muito rápido. Isso se desfez rapidamente. Vocês podem ver diversos documentários que falam a respeito. Mas vamos ver a velocidade. 207 metros por segundo é a velocidade de propagação da chama do hidrogênio. Se fosse o acetileno, ele seria quase a metade, seria mais ou menos 100 metros por segundo. Se fosse o butano, que é o gás, que a gente utiliza às vezes para cozinha, a velocidade de propagação da chama é de aproximadamente 18 metros por segundo. Veja só o potencial de velocidade. De 18 metros por segundo para 207 metros por segundo. Então tem que ter equipamentos próprios para você trabalhar com ele e ter a segurança. A obtenção de hidrogênio de forma industrial, ele pode ser feito de várias maneiras. Uma das maneiras que se utiliza hoje é através de geradores de hidrogênio fazendo processos de eletrólise, que é o quê? Você pegar a água, acrescentar nela algum elemento que possa criar condutividade, aplicar uma energia a ele e ele vai gerar de um lado o hidrogênio e de outro lado o oxigênio. Essa aqui é uma foto de um gerador de hidrogênio, provavelmente utilizado em uma usina próximo da Rússia. Aqui nós temos mais fotos dessa usina, no caso.
Aqui nós temos os tanques, onde vai estar armazenando o oxigênio e o hidrogênio. E aqui uma outra foto também dessa mesma instalação industrial. Atualmente, existem diversas pessoas pesquisando a utilização do hidrogênio como uma fonte de combustível. Como o hidrogênio, a combustão dele vai gerar a água, e algumas reações do hidrogênio vai gerar a água, então hoje eu posso utilizar, por exemplo, o hidrogênio para movimentar o carro através do gás, que ele é altamente inflamável, né, como mostra esse exemplo aqui, de um carro chinês sendo testado com hidrogênio. E aqui eu utilizo o próprio motor de combustão, acrescento o gás, e o gás vai fazer com que esse motor faça os 4 tempos do motor normal. Só que também tem uma outra forma mais viável de se utilizar o hidrogênio e o oxigênio, que é através da célula de combustível, no qual, ao invés de fazer uma combustão, eu faço uma reação e essa reação me gera energia. E essa energia pode tocar motores elétricos em si. E o motor elétrico vai fazer com que o carro se mova. O resultado dessa reação, ela vai ter o oxigênio e o hidrogênio inicialmente, faz a reação, o produto dessa reação é água, que depois eu faço uma eletrólise, consigo novamente o oxigênio e hidrogênio. Aqui nós temos um exemplo de um abastecimento usando hidrogênio, num carro usando célula de combustível. Aqui nós temos um local onde é possível fornecer esse hidrogênio, no qual possa movimentar esse carro. Existem diversas pesquisas nesse setor e é algo que pode ser muitas vezes testado em casa, com toda a segurança, claro, e sabendo o que está fazendo, para que possamos fazer com que o meio ambiente tenha menos poluição. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo blog. Né? Se alguém não conhece o blog é o opoderdehidrogênio.com.br. Eu peço que nos sigam, nos acompanhem. Em breve nós estamos colocando vários e diversos vídeos sobre assuntos referentes à utilização do hidrogênio. Então, se você quiser nos acompanhar, vai lá, curte as páginas, acompanha a gente pelo YouTube, ou então coloque seu nome nos formulários que tem no blog, baixe o projeto, e o nosso objetivo é te auxiliar a entender tudo isso. Pela sua participação, por estar nos acompanhando, muito obrigado e fique com Deus.